Bom dia, turma do oitavo ano. Estamos chegando aqui para mais uma aula de português. Vamos fazer hoje a aula gravada, né? Ontem nós tivemos o nosso encontro via Google Meet, nossa aula no Google Meet, e hoje a gente vai gravar. Estamos gravando essa aula para enviar. Estou gravando essa aula para enviar para vocês. E hoje a gente vai trabalhar sobre um gênero textual chamado crônica. A gente vai ver o que é, né? Essa característica, para que serve, enfim, a gente vai trabalhar a estrutura do gênero crônica. Não sei se vocês já ouviram falar desse gênero, mas é um gênero, né? É um gênero que é muito utilizado nos meios de informações, jornais, blogs, né? Revistas, rádio, enfim. E é um tipo que aborda, é um gênero textual, né? Que aborda acontecimentos do dia a dia, acontecimento cotidiano. E situa-se aí entre o jornalismo e a literatura, entre texto jornalístico e texto literário. O texto jornalístico é aquele que tem a função de informar, mais de informar, né? E a literatura que é de entreter, de divertir os leitores. É, já disse aí o que é uma crônica, vamos aí seguindo em frente, falando sobre as principais características de uma crônica, né? Como a gente já havia ressaltado anteriormente, esse tipo de texto trata de assuntos do cotidiano. E por isso que ela vai apresentar uma vida curta, vai apresentar uma pouca durabilidade, né? Porque o assunto que é destaque hoje, aquele que está em pauta hoje, né? As notícias e informações de hoje, não serão as mesmas de amanhã. Que aí é o aspecto que tem, né, similar, parecido ao jornalismo, que busca sempre é, novos acontecimentos, né, notícia do dia anterior não vem do jornal, como diz aí é, um ditado popular. Então, do mesmo jeito é com a crônica tem que sempre estar se atualizando, né, naquilo que está em pauta, naquilo que está em destaque, principalmente, né, na parte aí que se assemelha ao gênero ao jornalismo, né? Porque as informações se modificam, as notícias, né, são novas todos os dias. A crônica que busca aí sua inspiração nesse acontecimento também tem que estar inovando ou sendo escritas novas crônicas diariamente. Vamos aí. Geralmente, né, as crônicas apresentam uma linguagem simples e espontânea, situada entre a linguagem oral e escrita. Isso contribui para que o leitor se identifique com o cronista e que acabe se tornando o porta-voz daquele que lê. Linguagem simples, né, nem tão entre a linguagem oral e a escrita, aspectos da linguagem oral são introduzidos nos textos em crônicas para não ficar um texto tão formal, como é um texto aí que visa principalmente a área do entretenimento, um texto muito formal tira aí esse prazer, esse gosto pela leitura quando a gente quer se divertir, se entreter. Então, ele escreve aí, né, digamos que a linguagem mediana entre a oral, que seria a informal, e a oral e a linguagem escrita, que seria a parte formal. É, justamente aí, né, para que o leitor tenha gosto, para que o leitor goste, né, é, e se identifique com o cronista e acaba aí tornando porta-voz, ou seja, levando aí, passando para outras pessoas informações sobre determinado cronista. Vamos ver aí, né? Vamos ver quais são as principais características das crônicas. Escrita em textos curtos de fácil compreensão, como eu falei já com relação à linguagem, né? Não é um texto com a linguagem bem elaborada, é um texto que está aí intercalada, a linguagem intercalada entre a linguagem oral e a escrita, justamente, né, para facilitar a compreensão do leitor. Uma outra característica, a linguagem simples, né? A linguagem simples que vem aí, né, como é que diz aí, combinar com essa linguagem que é para facilitar a compreensão do leitor. Uma outra, né, narra situações do cotidiano, situações que acontecem diariamente nos diversos fatores da sociedade. Os cronistas procuram narrá-las, né, em suas crônicas.
é o uso de poucos personagens e às vezes não apresenta nenhum personagem. Como são é, situações do dia a dia, geralmente não se identifica personagens, né? Não, ou o uso de poucos personagens, porque vai falar sobre determinado acontecimento. O cronista muitas vezes não utiliza personagem, quando utiliza-se de poucos personagens. Uma outra característica, né, o caráter crítico sobre comportamentos e situações. É, as crônicas, né, dependendo aí do tipo de crônica, são vários tipos, ela também faz essa análise crítica sobre determinados comportamentos e situações que ocorrem no nosso dia a dia, situações das pessoas, dos cidadãos, enfim, políticos, religiosos, enfim, sobre diversos comportamentos que acontecem no dia a dia. Vamos ver aqui o seguinte, né? O uso do humor crítico, irônico e sarcástico. Utiliza o humor para criticar, ironizar, né? E também é uma forma sarcástica é, de refletir, de abordar situações comuns no dia a dia, né? Mas aí os cronistas utilizam principalmente dessa forma de humor crítico, né? O crítico, a criticidade e o irônico, né? Para abordar alguns assuntos do dia a dia, principalmente nessa questão na área política, nos assuntos políticos. E segue um tempo cronológico determinado. Tempo cronológico, tempo, por exemplo, que pode ser marcado em hora, um dia, um mês, uma semana, enfim, minutos, né? Então, o tempo da crônica é um tempo cronológico. Para que serve uma crônica, né? Para que serve esse tipo de texto? Diz por ter caráter jornalístico e apresentar textos que narram e refletem o cotidiano, as crônicas servem para fazer uma crítica com a intenção de causar reflexão no leitor sobre determinada ação. Então, o objetivo da crônica aí é bem simples: provocar ou causar reflexão no leitor sobre determinados assuntos que ocorrem no dia a dia na nossa sociedade. Os tipos de crônicas, né? Os tipos de crônica que existem. A crônica descritiva, temos também aí a crônica narrativa, crônica dissertativa e agora a crônica narrativa descritiva, a crônica, né, humorística, a crônica humorística para fazer rir, se divertir, crônica lírica, né, lírica, perdão, crônica poética, crônica jornalista e a crônica histórica, além também da crônica filosófica. Pois bem, esses são alguns tipos, as características, né, os elementos, a estrutura, né, para que serve, enfim. Estão falando aí, trabalhando sobre o gênero crônica. Espero que tenha ficado aí bem claro, que vocês tenham compreendido aí o que se trata. Vou mandar na sequência uma atividade no grupo para vocês resolverem. Assistam o vídeo, resolvam, perguntem quando precisarem. Então, bons estudos, né? E até o nosso próximo encontro.